E agora a gente fala sobre a Operação Veraneio. Nós estamos aqui em frente ao pelotão de Sara. Converso com o Tenente Eduardo, que é o comandante aqui do pelotão, para falar sobre os números que foram divulgados dessa operação que começou na segunda-feira da semana passada, dia 27, e seguiu até domingo, dia 2. Falando sobre essas informações, primeiro agradeço por conversar conosco. Agora, nesse período, a gente vê, principalmente na semana passada também, uma semana de calor, principalmente aqui no litoral, cidades vizinhas, o pessoal realmente foi para a praia. Em relação ao ano passado, aos números desse ano, como é que o Corpo de Bombeiros avalia a Operação Veraneio também em relação aos números? Em relação ao ano passado, a gente tem uma estatística bem positiva, né? Até essa semana não tivemos nenhuma morte registrada na área do 4º Batalhão. E o ano passado a gente já tinha alguns casos de mortes registrados por afogamento. Então, tratamos isso como uma estatística bem positiva para esse ano, né? Reflexo do serviço de guarda-vidas, que a gente pediu uma intensificação maior, e então isso para a população trouxe uma segurança. Tenente, só para o pessoal poder compreender, quais são as cidades ou quais são as áreas que vocês realizaram essa operação? O 4º Batalhão ele possui 5 praias sob a sua jurisdição, que são Balneário Rincão, Morro dos Conventos, Arroio do Silva, Balneário Gaivota e a praia de Passo de Torres. Também temos algumas lagoas que a gente tem o serviço de guarda-vidas. Então, nas áreas que tem maior concentração de banhistas, a gente procura também estar colocando nas lagoas, água doce ali, esse serviço de segurança, da população. É uma área bem extensa, E falando um pouquinho então dos números que foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros, número de prevenções 77.590. Quais seriam essas prevenções, que se encaixam aí nesse número? Esses números de prevenções, eles são o quê? São todo o serviço preventivo que os guarda-vidas realizam na areia. Então, é uma conversa orientando os banhistas, um apito que é dado para alguém que está entrando numa área de risco no meio no mar. Então, engloba tudo isso. Esse número de 77 mil prevenções, ele representa mais de 50% de todas as prevenções realizadas desde o início da Operação Veraneio, que começou lá em outubro. Então, isso é reflexo da maior quantidade de pessoas que estiveram na praia nessa última semana, que é a semana ali da virada do ano. Então é natural que a gente espere um número maior nessa época. Falando sobre salvamentos e resgates, 11 também. Isso, você falou que não teve registro de afogamento no local onde foi feito, onde vocês atuaram na Operação Veraneio. Mas aí teve então 11 salvamentos e resgates feitos aí pelo Corpo de Bombeiros. Exatamente. Nas áreas guarnecidas não tivemos mortes por afogamento. Entretanto, a gente tem alguns casos de arrastamento. Então, de repente, a pessoa está no mar, não consegue retornar para a faixa de areia. Então, isso aí, tecnicamente, a gente chama de arrastamento. Então, é ali que a gente atua na resposta, Já que a prevenção ali não foi suficiente, então a gente tem que ir até lá. Então, nesses números é que a gente registra esses 11 salvamentos. Normalmente nesses casos de arrastamento, são pessoas que já sabem nadar, são pessoas que não sabem, que não têm muito conhecimento. Na verdade, conhecimento até é difícil a gente falar, porque todos os anos tem essa Operação Veraneio e sempre é falado, o cuidado para a pessoa prestar atenção na bandeira que está ali, sempre está onde tem um guarda-vida perto, mas infelizmente isso sempre acontece. Como é que vocês percebem? São pessoas que às vezes têm uma autoconfiança, que já sabem nadar, ou são aquelas que não sabem nadar? Tem algum tipo de padrão assim que vocês percebem? Geralmente é a pessoa que acha que sabe nadar e também muitas vezes está associado com a pessoa estar alcoolizada. Então, esses são os dois fatores que a gente identifica nas pessoas que necessitam da ajuda dos guarda-vidas naquele momento. Então, o uso de álcool, principalmente, ele é praticamente 90% dos casos. A gente constata que a pessoa está ali alcoolizada e entra no mar e acaba necessitando de um auxílio, Bom, um outro número também é importante a gente falar é o número de crianças perdidas nas praias. A família vai para a praia, quer aproveitar e tal, muita gente também tem esse tipo de ocorrência, Qual a orientação aí dos bombeiros para que realmente não tenha esse tipo de transtorno, Porque principalmente em praia lotada acaba sendo uma dor de cabeça para a família e também para os bombeiros, Até procurar, enfim, ali no meio da multidão. Como é que vocês falam sobre esse número, 9 crianças?
perdidas aí nesse espaço de tempo, uma semana. Também é um outro número natural que a gente já espera que aumente o número de crianças perdidas na praia, devido à alta concentração, aglomeração de pessoas, associado com o fato de, às vezes, os pais ou os responsáveis pelas crianças passar algum momento de desatenção ali, num piscar de olhos, a criança já saiu de vista, né? Então, é ali que onde ocorre a perda da criança. Então, a primeira recomendação é não perder de vista as crianças, né? Tá sempre acompanhada. Se possível, colocar na criança alguma pulseirinha com os dados do nome, um telefone para algum contato, né? E, em último caso, perdeu a criança, nos postos guarda-vidas temos uma comunicação por rádio, então naquele momento, se o pai, o responsável, já busca um apoio ali dos guarda-vidas, a informação é repassada entre os postos, a gente faz uma pequena força-tarefa e cerca de alguns minutos lá a gente sempre consegue encontrar a criança através das características que são passadas para a gente, né? Então é um momento de susto ali para o pai, para o responsável, né? Que a gente recomenda sempre a atenção com as crianças. Por parte da família, né? E a gente, para finalizar, falando de ocorrências em águas vivas, né? Então, só nesse período do dia 27 até o dia 2 de janeiro, foram 217 ocorrências com águas vivas. Então, só nesse perímetro, né, que é guarnecido pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar aí em relação à Operação Veraneio. Esse número 217 é um número elevado em relação ao ano passado. E também fica o pessoal aí que vai veranear aqui no litoral sul, tem que ficar alerta nesse ano. Como é que está o número de ocorrências de águas vivas? Ocorrências de queimaduras por água viva, esse ano está até baixo, né? A gente teve as primeiras ocorrências a partir da segunda quinzena de dezembro. Porém, essa informação, se tem água viva ou não na praia naquele momento, ela pode ser verificada diretamente no local através dos postos de guarda-vidas pela bandeira lilás. Então, se verificar que tem a bandeira lilás hasteada no posto, é sinal de que naquela praia, naquele ponto, tem sim a presença de águas vivas, né? Nesse ano a gente teve uma concentração mais baixa em relação aos anos anteriores, porém é sempre importante estar atento para evitar alguma queimadura ali, né? E se caso vier a acontecer, a gente tem nos postos também um armazenamento de vinagre ali, e seria um primeiro local para se buscar um tratamento ali. Evitar ficar esfregando e passar alguma água, que aquilo lá pode agravar um pouco a situação. O indicado é buscar o posto, o guarda-vida mais próximo, que vai ter o vinagre ali, que é um primeiro tratamento mais indicado. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Porque na hora, água-viva, às vezes a pessoa fica ali mais nervosa, não sabe o que fazer, então a orientação do que não fazer é importante também, né? Principalmente se às vezes não está tão próximo ali do posto guarda-vidas, onde tem o vinagre, onde eles podem fazer um procedimento correto, né? Exatamente. A gente já tenta pensar em todas as ocorrências que podem dar na praia e estamos preparados nos postos para atender os banhistas da melhor maneira, né? Certo. Em relação à região sul, mais ou menos tem um número de quantos bombeiros militares ou guarda-vidas atuaram na Operação Veraneio, que foi do dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro? Em média, a gente está trabalhando com cerca de 160, 170 guarda-vidas nas praias aqui do 4º Batalhão. Cerca de 60 a 70 postos de guarda-vidas ativados também, né? Então é uma área bastante extensa e exige esse número elevado do nosso efetivo, né? Então basicamente seriam esses os números. Por mais que já passou aí o feriadão de Natal, o feriadão de Ano Novo também, continua alguma ação específica do Corpo de Bombeiros nas praias aqui da região sul? Sim, nós ainda estamos com a Operação Veraneio 2021-2022 ativa, né? Ela se estende até março. Nesse momento ela está na alta temporada, digamos assim, e depois, posteriormente, ela entra na baixa temporada após o carnaval, né? Então a operação se mantém. Então tá certo. E só finalizando, né? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou o guarda-vida na hora que estiver ali na praia. Isso, exatamente. O primeiro contato ali diretamente nos postos guarda-vidas, né? É bem fácil. Procurem sempre uma área que possua um posto guarda-vida, que vai ter uma segurança garantida, uma infraestrutura melhor ali para a população. E em caso de emergências também podem acionar diretamente o telefone 193 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Muito obrigada, então, pelas informações, Tenente Eduardo, que é o comandante aqui do pelotão de Sara, dos Bombeiros Militares, falando um pouquinho sobre os números que foram divulgados da operação, então, que começou na semana passada, no dia 27 de dezembro, então, pegando todo esse feriadão, e terminou no último domingo, dia 2.